Queridos irmãos, nós começamos a estudar um dos profetas menores, que é Abacuque, na terça-feira passada, e nós estudamos um panorama, vimos um panorama desse livro, que eu até citei para os irmãos, que ele é um livro muito, que eu considero peculiar, para não dizer até singular, na Bíblia, com uma mensagem maravilhosa, linda, aonde nós aprendemos com esse livro do profeta Abacuque, que por muitas vezes na nossa vida, Deus não nos livrará do problema. Deus não vai retirar da nossa vida a situação de angústia. Deus não vai evitar que essa situação repleta de dificuldades chegue na nossa vida. Ela vai chegar, por muitas vezes. Temos situações que Deus impede que chegue. Temos situações que Deus desfaz tudo, e por um milagre as coisas acontecem e a gente glorifica ao Senhor. Mas nós vemos num livro como esse, que tem situações, tem tempos que essas situações, elas chegam e não tem como fugir delas. E aí? Como a gente vai se comportar? Essa é a questão. Como que a gente vai enfrentar os problemas da nossa vida, se em muitos deles não dá para desfazer, não dá para ajoelhar, dá até para dar, você vai pedir, Senhor, me livra, e Deus não vai te livrar. Senhor, me ajuda, e Deus vai te ajudar, com a presença dEle, através da tua fidelidade, mas o problema vai chegar, e ele precisa ser encarado de frente, e encarado como? Como servo de Deus, uma pessoa fiel ao Senhor, uma pessoa que tem esperança no Senhor e que Deus suprirá e acompanhará e não abandonará, e vai chegar lá do outro lado inteirinho, sem faltar nenhum pedaço. Mas vai encarar o problema? Vai. Não tem jeito. Então tem situações e situações. E aí, nessa hora, bate o desespero, bate a murmuração, bate a reclamação, que Deus não está escutando, que o céu está de bronze, que está tudo fechado, que minha vida está derrotada, que acabou. Não, acabou nada, não tem nada derrotado. Não é que Deus não está te escutando, de forma nenhuma. Deus está contigo. Deus não te abandonou, não vai te abandonar, não vai sair do teu lado, vai passar por tudo com você. É uma mensagem de esperança. É uma mensagem de uma fé inabalável no Senhor. Uma fé que não esmorece. Uma fé que não retorna, não volta atrás. Ao contrário, todo dia vencendo o mal dia por dia e contando as vitórias que Deus vai dando e enfrentando as dificuldades. E isso é maravilhoso, maravilhoso. E aí vem muita gente e confunde as coisas e usa trechos de Abacuque para falar um monte de bobeira, de asneira, de mensagem invertida, não, a mensagem de Abacuque é essa: fica firme, que Deus vai enfrentar o problema que está vindo, não vai te abandonar e você vai ter vitória. Amém? Nós vimos o panorama, que época que foi, como, tudo, os inimigos que iam chegar e tal, essa coisa toda, a gente viu tudo isso na terça-feira passada. Creio que não vai dar tempo, se não der eu não vou entrar no assunto, mas nós temos 3 capítulos, vou tentar ser o mais objetivo para ver se a gente fecha, mas se não, não tem problema, na terça-feira que vem a gente termina esse livro maravilhoso de Abacuque. Queridos irmãos, o livro de Abacuque, ele é um livro, como eu falei, bem peculiar.
Tem algum outro livro também, como por exemplo, o livro de Jonas, que o livro de Jonas conta a experiência que ele passou. É diferente dos profetas Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, que Deus entrega mandando para o povo falar. Abacuque viveu isso, foi uma coisa pessoal, e é claro que ele escreveu e que serviu para todo Israel, quem quis, e para nós que estamos hoje, quem quer. Mas foi algo pessoal, mensagem de Deus para ele, perguntando, no começo Deus não respondendo, depois respondendo, a visão, enfim. Jonas é a mesma coisa. Jonas nos conta da experiência dele, mas uma experiência que cabe a nós, e provavelmente a gente vai entrar no livro do profeta Jonas depois de Abacuque, porque não são histórias, claro, iguais, são situações bem diferentes, mas é um profeta também, um livro que nos conta relatos, histórias, não é uma mensagem direta para o povo, como assim diz o Senhor, escutem a palavra de Deus, que Deus mandou te dizer isso, não é, são relatos, e aqui no livro de Abacuque é a mesma coisa, não foge. Vamos lá, queridos irmãos, um esboço bem rápido do livro. Nós temos o capítulo 1 e o capítulo 2, eu acho que a gente vai até ler, porque é tão pequenininho, que eu vou fazer questão de ler com os irmãos. Nos fala de uma conversa, de um diálogo de Abacuque com Deus. A gente tem pergunta e a gente tem resposta. Ele começa a perguntar, e Deus simplesmente não responde, até que, de fato, Deus começa a responder. E aí vem a primeira resposta. Ele pergunta por que o mal não chega, por que o mal de Judá não é cobrado, não é exigido, por que não há castigo? Aí Deus fala, vai ter. Quando Deus fala que vai ter e quem vai trazer, o homem entra em parafuso, que já é a segunda pergunta, mas por que os caldeus? E são assuntos diferentes que nos fazem refletir em muitas coisas. Então vamos do começo, Abacuque capítulo 1, por favor. Abacuque capítulo 1, e nós vamos ler até o versículo 4. Acompanhe comigo, por gentileza. Tem a versão NAA, por favor, que eu acho que vai ser melhor. A versão NAA, isso. Sentença, isso aqui a gente já viu na terça-feira passada, tá? Não vou voltar no assunto. É a sentença, já está decretado, não tem como fugir. A gente já conversou sobre isso na semana passada. Sentença revelada ao profeta Abacuque, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Olha o tamanho da angústia desse homem. Porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça, ela é torcida. A indagação de Abacuque é sobre o que estava acontecendo ali em Judá, o que estava acontecendo na sua região, e nada acontecia vindo da parte de Deus para colocar a casa em ordem. E nada acontecia da parte de Deus, vamos colocar assim,
para que a justiça fosse feita. Era atrocidade em cima de atrocidade, pecado em cima de pecado, violência em cima de violência, e nada acontecia. Tudo parecia aos seus olhos impune, e nada, absolutamente nada, estava acontecendo. Não muito diferente de hoje, porque nós, quanto igreja, de fato, nós paramos para pensar e às vezes indagamos Deus da mesma forma. Senhor, quanta gente desviada. Senhor, quanta igreja torta. Senhor, quanta gente que aos nossos olhos, não estão indo para o céu. E continuam. E vão para a igreja. E frequentam a igreja. E a igreja cresce. A igreja, gente, prolifera. É gente saindo pelo ladrão. E aí a gente fica indagando. A gente fica julgando. A gente fica se perguntando e às vezes perguntando para Deus: onde é que está? Aonde é que está a justiça de Deus nesse caso? Aonde é que está a presença de Deus que não desfaz, que com uma palavra bota meia dúzia para correr, bota ordem na casa, né? Coloca as coisas em ordem e o nome do Senhor é exaltado com toda a seriedade, com toda a santidade, com tudo. E a gente fica nessas comparações. Estou contextualizando para que a gente entenda o que Abacuque estava vivendo. E não só na igreja, mas olha para o nosso país. Olha quantas injustiças sendo feitas. Quantas coisas que deveriam ser diferentes. E nada acontece. Não é cobrado. Não é exigido. Para alguns é, para outros não. Uns pagam, outros não. E as coisas continuam andando, as coisas continuam rolando, e a gente fica nesse estresse interno, nessa indagação, perguntando: Deus, aonde que o Senhor está nessa história? O Senhor não vai descer, mandar um anjo do céu com uma queixada e sair matando meia dúzia por aí, resolvendo logo a situação, não? A gente também faz questionamento. Abacuque não era diferente. E ele perguntando: o Senhor não me responde. Até quando eu vou falar? Até quando eu vou gritar? Até quando eu vou clamar? E até quando essas coisas vão acontecer insistentemente, continuamente? Até quando? Até que Deus começa a responder para ele. 4, 5 então. Eu acho que é até o 12, se eu não me engano. Vamos ver. Deus começa a falar com Abacuque. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Está achando que é coisa boa? Não é não, meu irmão. É castigo vindo. É coisa horrenda, tenebrosa. E que, de fato, se não vivessem, não acreditariam. Deus começa a responder: não vai ficar impune. Não vai estar liberado das coisas erradas, não. Nem crente, nem descrente. Não adianta. Que tudo será acertado. Isso é para a nossa vida. Se nós não nos consertarmos com o Senhor, a conta chega. E quando chega, ela é cara demais. Leve o tempo que levar. Para Deus não tem problema. Um dia, 10 dias, 10 anos, até se a morte chegar. Quando a morte chegar, aonde o sujeito vai parar?
na presença de Deus. Para quê? Para adorar Ele? Não, para acertar as contas. Ninguém vai escapar. Absolutamente ninguém. Então a gente questiona tantas coisas que acontecem na nossa vida, tantas coisas que acontecem na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, no mundo, na igreja, na família, não importa. Tudo vai ser acertado, porque ninguém poderá fugir do acerto de contas com Deus, seja para o positivo ou seja para o negativo. Que positivo, pastor? Você é salvo, você chega lá no céu, até isso tem. O que é que você vai receber lá no céu? Galardão, a coroa. Não sei como vai ser, nós não sabemos, só sabemos que muitos terão um grande galardão. E tem gente que não vai ter nada. É julgamento ou não? É. Positivo, mas é. Se a gente pudesse falar que eu acho que lá no céu não vai existir isso, eu acho não vai existir. Mas se a gente terrenamente falasse, vai ter uma galera que vai passar vergonha lá em cima. É porque céu é céu, né? Céu é maravilhoso. Não, pastor, o que é importante é entrar. Se eu entrar, eu estou na vantagem. Quando você chegar lá em cima, você vai querer mais do que entrar. Está guardado para dar a cada um. A cada um. A cada um. Então nós recebemos essa justiça de Deus positivamente, mas também todos que erram recebem a justiça de Deus negativamente. Os irmãos estão me entendendo o que eu quero dizer? Muito bem. E aí nós lemos, está no 6? Pois, eis que trago, olha aqui ele falando, eis que trago os caldeus, ou os babilônios nessa questão, nação cruel. É a resposta de Deus para Abacuque. Não vai ficar impune, não. Vai vir castigo. E vai vir da parte de quem? Dos caldeus. Nação cruel, nação impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas, ou seja, invasores. Chegam para destruir, para expulsar, para tomar posse. Não sendo deles, passam a ser. 7, eles são pavorosos, eles são terríveis, fazem as suas próprias leis e eles mesmos impõem as suas dignidades. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar. Olha que terrível. Eles todos vêm para fazer violência. Era o castigo de Judá. Estão determinados a seguir em frente. Não vão recuar. Não vão desistir. Estão determinados para acabar com tudo. Reúnem os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Não és tu? Não, aí acabou a resposta de Deus. Pronto, aqui começa uma segunda pergunta para Deus. A primeira, Abacuque perguntou: o senhor não vai fazer nada não? O senhor não vai tomar providência nenhuma não, nesse meio todo, nessa injustiça toda, nessa anarquia toda? O senhor está calado, está escondido, não me responde? Não vai fazer nada não? Pronto, Deus respondeu. Quando Deus respondeu que eram os babilônios que iam fazer, aí ele entrou em parafuso. A homem ficou doido. Não, espera aí.
É para fazer, mas logo os babilônios, logo o pecador, logo o impuro, logo o pagão, logo o ímpio, para vir me corrigir? Para vir corrigir a nós, um povo santo, um povo separado, um povo... Por que o ímpio? Por que o ímpio? Isso, quando a gente para pensar, traz também o Salmo 73, vocês lembram dele? Da indagação que tinha ali? Salmo 73? Eu tenho inveja deles. Os ímpios estão prosperando. Eu faço tudo certinho, mas eu não cresço. Mas o ímpio, o senhor está deixando o ímpio crescer? O senhor está deixando o ímpio prosperar? Logo o ímpio, e eu não? Logo o ímpio e o santo não? Logo o descrente cresce, mas o crente não cresce? Leiam o Salmo 73, até que ele chega à conclusão lá no final. Mas ele questiona veementemente a Deus, de que ele estava enaltecendo, vamos colocar assim, ou abençoando, ou estava vendo o ímpio ser próspero, e ele não conseguia, e o coração dele foi tomado por uma inveja pelos ímpios. Abacuque aqui dá um salto de 3 metros de altura, mas logo o ímpio o senhor vai usar para vir castigar a Israel, logo descrente para poder castigar a igreja do Senhor? Ora, as coisas de Deus são inquestionáveis. Os planos de Deus, pela maioria das vezes, não entendemos. Mas entendam uma coisa: são plenos, são perfeitos, são verdadeiros e são justos. E a nós? A crise chegou. E a nós? O castigo chegou. A repreensão chegou. Como que a gente vai proceder? Como que a gente vai viver? Lembram de Jó? O livro inteiro de Jó. A vida inteira de Jó. Jó era quem? Um homem justo. Um homem íntegro. Um homem honesto. Quando o diabo chegou falando com Deus, e Deus falou com ele: toca nele, tira as coisas dele, mexe com ele, só não tira a vida dele. Homem justo. Se alguém puder me ajudar com essas crianças, botar todo mundo para dentro, agora eu vou agradecer. Misericórdia. Está atrapalhando o culto. Voltando, queridos. Jó, ele estava ali naquela penúria, naquele problema terrível, naquela coisa tão castigada, sendo um justo, e quando aparece no livro de Jó, os seus amigos, os 3 amigos, e eles falam para Jó: Jó, você não é justo não, você deve ter alguma coisa, deve ter algum pecado aí escondido, mas rapaz, eu não fiz nada, eu não me lembro de nada, não tem nada, eu não devo nada. Não, mas para Deus poder mexer num justo, para Deus poder fazer alguma coisa com um crente como você, tem que ter alguma coisa de diferente. Queridos irmãos, é o que nós sempre afirmamos e falamos: nós precisamos confiar em Deus e não julgar as coisas aos nossos olhos, mas tentar entender tudo que Deus tem para a nossa vida, independente da situação, independente do que aconteça. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Sempre. Sempre. Independente, Deus sempre tem. Continuando, que a gente vai conseguir pelo menos fazer os 2 capítulos. Versículo 12. Ele fez o questionamento por que Deus não estava tomando providência.
Deus respondeu: vai vir a providência, vai vir o castigo. Agora ele entra na sua segunda indagação. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morremos, ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Ele está indagando logo eles, logo o impuro, logo o pecador. 13, tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Ah, santarrão! Deus corrige a todo mundo. A justiça vem para todo mundo. A justiça de Deus é perfeita. Espada de dois gumes, é para os dois lados e é para tudo quanto é lado. É para o crente, é para o descrente. É para o justo e é para o injusto. Positivamente, negativamente. Versículo 14. Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com o anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Eu estou lendo com vocês as indagações de Abacuque. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Aqui, eu acho que acabou, né? O primeiro capítulo, entra o segundo, se eu não me engano. Isso. Aqui acaba, de novo, a segunda pergunta e a indagação do profeta Abacuque. Deus já tinha determinado, Deus já tinha sentenciado que o problema chegaria, que o castigo chegaria para ajudar, que a guerra chegaria e não teria como escapar. Ele questiona, mas logo eles, sim, logo eles. Deus responde, agora no segundo capítulo, que eles também seriam julgados. Deus levanta a Babilônia para poder castigar Judá, mas a Babilônia também, não é porque ela estava sendo usada por Deus para poder chegar a castigo a Judá, que ela escaparia do julgamento de Deus e da justiça de Deus. E aqui está, capítulo 2, versículo 1. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Nós estudamos isso na terça-feira passada, o contexto quando foi aproximadamente na época da invasão. A gente já viu isso. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espera. Mesmo que pareça demorar, a justiça vai ser feita. Tarda para nós, para Deus não. A gente acha que demora, mas Deus faz tudo no tempo certo. Então fica tranquilo, meu irmão. Ninguém escapa de Deus. Ninguém escapa de Deus. Você sabe o que acontece? Na verdade, a gente atrapalha Deus em tudo, sabia? A gente atrapalha, meu irmão. A gente quer fazer, a gente quer se vingar, a gente quer
promover as coisas, a gente quer tomar atitude. Deixa Deus fazer, porque Ele consegue acertar o que você não acerta. Ele consegue atingir o que você não atinge. Ele consegue fazer o que você não faz. E se tem uma coisa que Deus faz, é coisa bem feita. Ele é perfeito, nós não. Nós nos apressamos, nós nos estressamos, a vingança não nos sacia. Eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês, não sei se pensam, mas é o que eu penso. Por muitas vezes, eu acho que não vou falar por muitas não, para mim, a maioria das vezes, em que as pessoas pedem justiça, elas não querem justiça, elas querem o quê? Vingança. Aí chega, faz cartaz, vai para frente da delegacia, enche a sala do juiz para condenar, vai pôr justiça, justiça, tinha que escrever lá, vingança, vingança. Você pode ter certeza que a maioria das vezes não é justiça, é vingança. É vingança. Quantas vezes eu já ouvi na televisão, eu perdoo, mas eu quero que a justiça seja feita. Ótimo. Tem que ser, não tem? Tem ou não tem? Tem que ser feita. Quem fez tem que pagar, tem que ir preso, tem que pagar pelo que fez. E tem mesmo, indiscutível. Mas dentro daquele coração existe ainda um rancor muito grande e quer que a pessoa não é só justiça, quer que a pessoa pague, mas que ela fique lá, ó, socada, e que ela morra lá. Não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Mas a melhor coisa que tem é a justiça de Deus. E a gente entregar a nossa causa ao Senhor. E pedir misericórdia a Deus e que o Espírito Santo limpe o nosso coração. Entrega para o Senhor, deixa Ele fazer. Vai fazer, meu irmão. Ninguém vai escapar da justiça divina. Não tem nenhum ser que vai escapar da justiça divina. Não tem. Deixa com Ele. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Toma muito cuidado com esse sentimento de justiça, para isso não ser um sentimento de vingança. Se é justiça mesmo, pura justiça, glória a Jesus, porque Deus é justo. Então assim está certo. Agora, se tem um sentimento, uma sementinha de vingança ali, de mágoa, de ódio, de raiva, de rancor, de que... Não, limpa isso do seu coração. Isso não provém de Deus, não. Não provém de Deus. Não provém. Enfim, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele. Aqui ele está falando daquele povo orgulhoso, na pessoa, claro, num todo, mas na pessoa do seu Nabucodonosor. Deus falando. Ou seja, não é coisa boa, não é coisa reta, a sua alma não é reta. Mas aí ele completa um dos textos muito usados no Novo Testamento, que nós já vimos na terça-feira passada também. Mas o justo viverá pela sua fé. Isso é que move a nossa vida. A fé de que Deus tomará conta de tudo. A fé de que Deus providenciará tudo. A fé de que Deus organizará tudo. A fé de que Deus colocará cada um no seu lugar no tempo dele. E a nossa vida nessa fé, pautada nessa questão. Nós vivemos mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Pelo que nós somos salvos? Fé. Cremos em Jesus, cremos que Ele morreu numa cruz, cremos que Ele ressuscitou,
Cremos que ele fez isso para nos garantir a vida eterna, e é nessa fé, baseada nessa fé, que nós alcançamos a salvação nele, em Jesus. Então nós vivemos por essa fé, sabendo que Deus tomará conta de todas as coisas na nossa vida, todas, do A ao Z, de ponta a ponta, tudo Deus fará. Então descansa no Senhor e deixa Ele agir, porque a justiça vai chegar. Vai, meu irmão, Deus não é injusto. Eu nunca vi um justo sequer desamparado. Deus não deixa ninguém desamparado. Deus não deixa ninguém desamparado. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como uma sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta, não fica saciado. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não é fato de que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria. Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas, coisas que não são deles, é dos outros, se apossam. Será que não se levantarão de repente contra você e os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhes servirá, de... Eita! E aí? Vamos espernear, vamos brigar, né? Vão arrancar os cabelos, vão reclamar com Deus, vão murmurar, não, tem situações que é isso aí, tem situações que virão. Como a gente vai se comportar? Como a gente vai encarar as coisas? Queridos irmãos, somos servos de Deus, somos pessoas obedientes, somos pessoas pacíficas, não bobas, mas pessoas que zelam pela paz, pessoas que escolhem a paz, pessoas que escolhem o sossego com Deus e deixa Deus tomar conta da situação. Meu irmão, se Deus tiver que matar, vai matar. Se Deus tiver que ressuscitar, vai ressuscitar. Se Deus tiver que tirar, Ele vai tirar. Se Deus tiver que colocar, vai fazer o que Ele quiser. E o que Ele fizer vai ser bem feito. Vai ser ótimo. Vai ser perfeito. Vai ser pleno. Porque nem sempre é só para te acudir. Muitas vezes, muitas não, todas as vezes, Deus também quer salvar aquela pessoa. Mas Ele é brutal, mas Ele é o primeiro na lista do inferno que tem que ir, é Ele. E é você que determina isso? Não. Não é porque você é crente e Ele é injusto, não é porque você é bonzinho e Ele é ruim. É o que Deus quer, é o que Deus faz, a justiça vai chegar para Ele e vai chegar para você também. Visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo. Olha a justiça de Deus aqui sobre eles agora. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades, contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, é o que eles faziam, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida. Olha a sentença para eles também, a justiça chegando para eles também. Porque as pedras das paredes clamarão contra você e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e fundamenta na iniquidade. Julgamento de Deus para aquele povo. Será que não é a vontade do Senhor dos exércitos
que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fadiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com seu furor, e que embebeda para lhe contemplar a nudez. Olha a injustiça, olha a covardia. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha. A justiça chegando sobre os caldeus, os babilônios, aqueles ímpios que Deus fez castigar o povo santo dele, os escolhidos, Judá. 17. Porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades, contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Para quê? Ai daquele que diz à madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. A pedra muda, levante-se. Porque pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não tem vida, não tem fôlego nenhum, não tem nada, está vazio. Olha a sentença contra eles. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Todo mundo fica quietinho diante de Deus. O justo e o injusto, o crente e o incrédulo. Não tem uma alma que possa falar alguma coisa diante do nosso Deus, porque Ele é totalmente justo, verdadeiro, pleno e perfeito. E ninguém escapa dele, meu irmão. Ninguém. Acabou? Agora é o 3, né? Não, aí a gente deixa para terça-feira. Porque aqui a gente vai falar de avivamento na próxima semana. Mas escute, o que nós tiramos? A justiça de Deus é para todos. Os problemas vêm sobre a nossa vida. E por muitas vezes não dá para fugir, não dá para se livrar. Mas fica tranquilo. Persevera firme em oração, em consagração, na busca pela presença do Senhor. Confia no Senhor. A sua fé tem que ser inabalável. Nada pode mexer com a tua fé. E Deus tomará conta da sua vida, tomará conta dos seus, tomará conta dos que se levantam contra você, tomará conta de tudo. O que nós temos que fazer é entregar ao Senhor. Entregar ao Senhor e deixar Ele agir na nossa vida. É assim que a gente vive. Abacuque ensinando como a gente se comporta. E no próximo capítulo 3, tem textos, é um cântico maravilhoso que a gente vai ver sobre o avivamento que nós precisamos na nossa vida para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? A igreja de pé, por favor. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu rebanho, e que a gente mude de vida, que a gente mude de comportamento, que a gente mude os nossos pensamentos, a nossa forma de conduzir a vida, a nossa forma de viver, porque Deus quer muito mais de nós, muito mais de nós. Somos um povo escolhido, queridos. Somos um povo resgatado, somos um povo santo, somos um povo zeloso, um povo que Deus tirou lá das trevas e nós não vivemos mais do mesmo jeito. A gente vive de forma diferente, de forma santa para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.